Ô Edu, vamos projetar o que rolou hoje nessa partida e pensar já no fim de semana, no que pode acontecer no domingo. Hoje a gente conversava no pré-jogo sobre escolhas, né? O Jardim escolheu o Arroio para começar o jogo, em detrimento aí ao Sinisterra, que seria a outra opção mais provável. Como é que funcionou essa escolha e como é que foi o andamento do jogo, que o Sinisterra terminou o jogo, em determinada parte jogou junto com o Arroio, né? O que mudou no jogo de hoje com a presença de um? E você acha que fica um indicativo do que talvez possa ser feito pro fim de semana, Edu? Não, eu nem acho que o jogo tenha passado por Arroio ou Sinisterra. O ataque do Cruzeiro não funcionou. Chamei atenção pro Matheus Pereira fora do jogo durante a primeira metade do primeiro tempo. Quando eu falo fora do jogo, pouco acionado, quando a bola passava por ele, muitos erros. Matheus Pereira iniciou o jogo cometendo erros de passe. E quando você tem seu principal articulador num nível abaixo de jogo, você sente. E o Cruzeiro sentiu, essa bola não chegava no Caio Jorge. E a gente tem que dar mérito ao Corinthians, né, Cirilo? Corinthians, primeiro tempo, os primeiros 25 minutos, o Corinthians foi bem superior ao Cruzeiro. O Corinthians se impôs, me surpreendeu. Esperava um Corinthians com linha baixa, tentando achar os atacantes numa bola quebrada, com a subida do Bidu de um lado, do próprio Mateuzinho do outro, mas nada disso, cara. O Corinthians atacou muito com a sua segunda linha defensiva, com seus volantes e meias, utilizou muito o Bidon de um lado, o Carrijo do outro, o Memphis e Yuri Alberto dando muito trabalho para a defesa do Cruzeiro. O Memphis é muito bom jogador, muito inteligente, tranquilo. E durante esse período de superioridade, o Corinthians chegou ao seu gol. Fez 1-0 e a partir daí, o Corinthians passou a cozinhar o jogo. E foi cansando. E o Cruzeiro terminou o primeiro tempo pilhadaço, cara, muito nervoso. Então a gente viu pouco de Arroio, a gente viu pouco de Caio Jorge, a gente viu pouco de Matheus Pereira, porque o Cruzeiro não conseguia trocar ali 4, 5 passes. E tome cruzamento. E tome bola na área do Corinthians. E tome bola rebatida. No segundo tempo, falei que apostava na saída de um dos jogadores de meio de campo para a entrada do Gabigol. Só que eu achei que o Jardim fosse fazer isso lá para os 25 minutos. Mas com 14 minutos, ele tirou o Christian e colocou o Gabi. Já fez, aliás, e colocou o Sinisterra. Já fez a primeira alteração. Depois ele tira o Arroio, que cansou. O Cruzeiro puxou um contra-ataque pela direita e o Arroio afogou. Aliás, no segundo tempo ele inverte. Christian para um lado, Arroio para o outro. Depois fica Arroio na direita e Sinisterra na esquerda. Aí o Arroio cansa, entra o Gabigol, joga ali como uma dupla de ataque em muitos momentos com o Caio Jorge, mas o Gabigol com a obrigação de voltar para recompor. Não é muito a dele, né? E o Cruzeiro faz as trocas, o Corinthians também renova, faz as 5 alterações, né? O Dorival coloca 4 jogadores do meio pra frente, mais o Garro, e o Corinthians volta a incomodar o Cruzeiro. E o Vitinho quase faz o 2-0, já na reta final, num lance pelo lado esquerdo. As melhores oportunidades acabaram sendo do Corinthians no jogo. E porque o Cruzeiro teve essa dificuldade, e um Cruzeiro diferente do que a gente está acostumado. Mesmo com Sinisterra, em determinado momento Arroio, depois Gabigol, Caio Jorge, Matheus Pereira, um time que usou e abusou de levantar a bola na área do Corinthians. E fez do Gustavo Henrique e do André Ramalho os destaques do Corinthians. O próprio Hugo Souza também lá vai ser ruim com bola no pé, o tal do Hugo Souza, hein? Baita goleiro debaixo da trave. Mas quando precisa usar o pé, Deus me livre. Mas enfim, o Cruzeiro foi pro abafo, um segundo tempo de maior controle do Cruzeiro, de pressão, mas tome bola na área do Corinthians. E a cruzamento de um lado, cruzamento do outro. Quase 40 cruzamentos no jogo, apenas 11% de aproveitamento nesses cruzamentos. Resultado disso? Praticamente nenhuma grande chance criada pelo Cruzeiro, praticamente nenhuma finalização do Caio Jorge, do próprio Matheus Pereira. Um Cruzeiro muito longe daquele que a gente se acostumou. Mesmo em jogos que criava menos, era muito eficaz. Em jogos que criava muito, construía seus gols. Hoje não foi eficaz, não criou, e viu o adversário ser melhor na primeira etapa e por isso saiu derrotado do Mineirão num jogo em que chamou atenção o nervosismo